4.000 mortos. O século XX produziu mais mártires, não é? Nós tivemos mais mártires do que os 19 séculos anteriores na história da igreja. Homens e mulheres que estão sendo mortos por causa da sua fé em Jesus. Mas existe esta acusação para conosco. A igreja é intolerante. Vamos dar um mergulho profundo aqui. Como eu sempre tenho repetido isso para vocês, o nosso intuito com essas formações não é agredir nenhuma denominação, não. O nosso intuito primeiro aqui é, digamos que lavar a roupa suja dentro de casa. Eu estou falando, não é, com os meus irmãos cristãos, católicos, mas também com todos os demais que desejarem adentrar e conhecer um pouco mais a nossa fé. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui o nosso intuito é expor, né, a beleza desta fé de mais de 2.000 anos. A beleza da igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. A verdade ela não pode ser imposta, ela não é imposta, mas ela é proposta. Né? Nós vemos isso, é assim que Jesus age, é assim que Jesus faz. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei contigo, mas se não, ele não vai forçar. A verdade, ela não é imposta, mas ela é para cada um de nós, é proposta. Sabendo que é ela que verdadeiramente liberta. Então, vamos com muita seriedade percorrer esse caminho de mãos dadas aqui com o Monsenhor Totti, este bispo húngaro já falecido em processo de beatificação. E ele começa fazendo uma reflexão muito importante. Ele diz, para formularmos um juízo imparcial, é necessário enfrentarmos as objeções que os espíritos superficiais levantam contra a nossa igreja. As que se referem a defeitos reais da vida da igreja e as que se referem a defeitos aparentes que só podem ser chamados defeitos em consequência de um juízo precipitado e parcial. Espera aí. Nós reconhecemos que, ao longo da história da igreja, sim, existiram erros por parte dos filhos da igreja, dos membros da igreja. Reconhecemos. É este o semblante humano da igreja. Ela não tem só um semblante divino, mas ela tem um semblante humano também. E reconhecemos aí os erros que aconteceram. Os erros dos filhos da igreja, pelos quais, inclusive, ela pede perdão. No entanto, existem outros defeitos que o mundo aponta como tais que, na verdade, não são defeitos. Trata-se antes de virtude. Trata-se antes de uma qualidade. Tem havido na história páginas realmente tristes e tem havido também na vida da igreja acontecimentos em que, infelizmente, se acusa o lado humano da igreja por demais. É lastimável e devemos trabalhar para que o elemento humano ele seja cada vez mais ignorado para o segundo plano na igreja. Jamais, porém, será possível afastar totalmente esses defeitos, porque eles vão de par com o duplo semblante da igreja, com sua dupla natureza. Ela tem uma natureza divina e uma natureza humana, como foi dito na instrução precedente. Quem perdeu, volta lá na formação anterior. O que o Monsenhor Totti está dizendo aqui? Que nós precisamos transcender o nosso olhar cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, nós não vamos conseguir afastar totalmente os defeitos reais, nós não vamos conseguir afastá-los de todo, por quê? Porque o semblante humano está sempre lá. Mas tem havido também na igreja qualidades, tem havido na sua vida manifestações que certas pessoas encaram como defeitos, como lacunas, como imperfeições, mas que não merecem essa qualificação. Ouvimos a cada instante alegações lançadas levianamente por pessoas frívolas ou mal intencionadas. Vale, pois, a pena examinarmos detalhadamente esses pretensos defeitos da nossa igreja, para nos certificarmos se são defeitos ou se antes virtudes,
Se nos devemos escandalizar deles ou antes reconhecer neles os sinais da verdadeira igreja, a verdadeira igreja de Cristo. E um ponto então a ser analisado é exatamente a intolerância da igreja. A igreja é intolerante para com as demais religiões? Será, irmã Maria Raquel, que quando a igreja afirma que fora da igreja não há salvação? Será que quando a igreja se afirma necessária para a salvação, será que ela não está sendo intolerante com as demais religiões? Vamos meditar, vamos refletir sobre isso aqui juntos. Entre os defeitos que alguns nos censuram tão facilmente, a coragem e a franqueza da igreja desempenham talvez o primeiro papel. É por isso que somos obrigados a ouvir a maioria das censuras, é por isso que dizem que a igreja é intolerante para com as outras religiões. Mas como pode a igreja ser tão intolerante? Ouvimos dizer isso a cada instante. Ela proclama que só ela é a religião da salvação. Ora, não é indiferente a Deus o ser adorado em tal igreja ou em outra. Isso não faz, dizem os outros, não é? Isso não faz diferença. As outras instituições cristãs, ao menos, reconhecem a legitimidade de outras religiões, mas a Igreja Católica não. Isso são a voz dos outros. Diz que fora dela não há salvação, não é espantoso? Será possível que quem não for católico seja condenado? Se você nunca ouviu alguma desses questionamentos, certamente ouvirá. Ou talvez você mesmo tenha parado e se feito esses questionamentos. É assim que as pessoas se revoltam muitas vezes contra a igreja, é assim que se indignam, que se escandalizam, mas somente porque, de uma parte, elas não refletem no que dizem e, de outra parte, não conhecem a doutrina. Ou só conhecem pela metade. Então, isso aqui é fruto ou de uma falta de reflexão, ou porque a pessoa ela ignora a doutrina da igreja ou conhece pela metade. Se conhecemos a doutrina da igreja e refletimos seriamente sobre este ponto, nós vamos perceber que, na verdade, não estamos falando de um defeito, mas antes de uma qualidade da igreja. A um homem razoável, quando afirma alguma coisa, convém refletir também em todas as suas consequências. Eu não posso vir aqui fazer uma afirmação e não apresentar os fundamentos, não apresentar as razões. É o que nós temos feito ao longo desses 17 dias anteriores. Apresentando os fundamentos bíblicos, apresentando os fundamentos para cada ensino, para cada afirmação, de acordo com o magistério da igreja, com a história, com o testemunho dos santos. Então, nós precisamos refletir nas consequências daquilo que nós afirmamos. Pois bem, reflitamos no que resulta dessa afirmação de que cada qual pode adorar a Deus em qualquer religião. Isto é, que todas as religiões são igualmente boas. Em uma das aulas nós dedicamos a este tema aqui, mas sobre um outro prisma, um outro aspecto. Hoje o Monsenhor Totti vai aprofundar isso aqui. Então vale a pena você refletir, meditar nisso aqui. Primeira coisa, se todas as religiões são igualmente boas, então como compreender que cada religião se esforce por chamar a si os homens? Se todas são boas, então tanto faz. Como justificar esse esforço por conseguir adeptos? De que servem todos esses esforços para fazer conversões se todas as religiões são igualmente boas? Por que é que centenas de seitas, ele vai citar nomes, eu não vou citá-los aqui, mas se elas são igualmente boas, então por que é que centenas de seitas mostram tanta atividade em conseguir adeptos? Por que que Nosso Senhor olhou para os seus discípulos e disse, para os seus apóstolos, e diz, ide anunciai, ide evangelizai? Por que que ele deixou uma igreja missionária? Se, afinal de contas, qualquer religião serve. Eu estou aqui lançando questionamentos.
A experiência cotidiana contradiz, gente, essa afirmação de que todas as religiões são igualmente boas. E também a contradiz a sã razão. Admitamos que se os representantes das diversas religiões estivessem em uma mesma sala, ao lado um dos outros, que confusão haveria. Brahma, Maomé, Júpiter, Lutero, Calvino, os ídolos, Buda, os deuses do Olimpo, são todos igualmente dignos do nosso culto? Bom, um ensina uma coisa totalmente oposta à doutrina do outro. Um adora aquilo que o outro rejeita. O Monsenhor Totti está dizendo, fazer tal afirmação contradiz a sã razão. Um defende o que o outro condena. Não tem como explicar que então elas são igualmente boas. Se as doutrinas, elas são conflitantes. Todas as religiões são boas, esta máxima já penetrou no povo. Mas pense um pouco, isso tem tornado os homens mais religiosos? Não. Tem nos tornado irreligiosos, é essa a consequência. É a consequência lógica, porque se todas são boas, então cada uma em particular não é boa. Todas as religiões são boas, isso parte de pessoas que não têm religião. Essa afirmação vem de pessoas que não têm religião, não têm a fé. Então, a consequência disso é você ter uma sociedade, um povo cada vez menos religioso. Isso não torna as pessoas mais religiosas, pelo contrário, faz com que as pessoas acabem caindo na indiferença. E daqui a pouco, no ateísmo. Essa afirmação também é contrária à moral. A religião penetra profundamente a vida do homem. É ela que cria a civilização e a cultura moral. Se o fundamento religioso é falso, falsa também será a formação desse povo. Olha o que o Monsenhor Totti está dizendo. Meus queridos, não precisa ser muito esperto para contemplar a olho nu o que está acontecendo diante dos nossos olhos. O que está acontecendo? Diante de uma fé que se dilui? Sim, porque muitos vão dizer ter a fé, mas é uma fé que se dilui. E o próprio Jesus no Evangelho vai dizer, não é aqueles que dizem Senhor, Senhor. Não. Mas aqueles que observam a palavra, que vivem a palavra, que vivem os mandamentos. Então nós vemos uma fé que se dilui. Nós olhamos para uma sociedade que vai excluindo Deus. Vai excluindo Deus de todos os setores da sociedade. Desde a tentativa de tirar qualquer símbolo sagrado das repartições públicas, indo para o ensino. Não se pode mais falar de Deus, seja em respeito, né? Em nome da tolerância. Na verdade, não se pode mais falar de Deus. Ou se apresenta uma caricatura e Deus vai sendo cada vez mais excluído, mais rechaçado. E qual a consequência? Está aí. A consequência está aí. Olhe, nós estamos sendo empurrados ladeira abaixo porque estamos tirando Deus do centro. Porque estamos tirando Deus do centro. Eu olhava algumas notícias. E vamos sair do Brasil, né? Porque a situação aqui está complicada. Vamos falar da Europa. Pronto, vamos lá para outro continente. E, por exemplo, uma cidadã, né? Ativista, não vou dizer mais do que isso, entra numa igreja onde os fiéis estão reunidos, nua, com um manto azul, para na frente da imagem de Nosso Senhor, urina no chão, simula que seria
né? Interrompeu a gestação, a gravidez, porque nem a palavra a gente pode mais usar aqui. Simulando como se fosse a interrupção da gravidez de Jesus. Ou seja, o padre, então, chama a autoridade para poder sanar aquela situação ali terrível. Mas, resumindo o resumo do resumo, o final da história, o Estado foi obrigado a pagar uma indenização à cidadã, à moça. Por quê? De acordo com a decisão, o que ela estava fazendo não era mais do que fazendo uso da liberdade de expressão que ela tem, um direito que ela tem. Por outro lado, também naquele continente, um padre é preso. Por quê? Porque está rezando na frente de uma clínica que realiza essas interrupções da gravidez. E ele está rezando com um cartaz que diz assim, liberdade de expressão. Quando perguntam pelo que ele está rezando, ele diz, eu estou rezando por liberdade de expressão. E é preso. Uma outra senhora que está em silêncio, parada, diz, não, eu estou em silêncio, estou rezando na minha cabeça. É igualmente detida e levada presa para a delegacia. Vamos seguir. A religião, ela penetra profundamente a vida do homem. É ela que cria a civilização e a cultura moral. Se o fundamento religioso de um povo é falso, é falsa também a sua formação. E nós sabemos que aquilo que é edificado sobre areia não se sustenta, cai. Os deuses do Olimpo são imorais, os povos grego e romano são sem moralidade. Se as estátuas de determinado segmento aqui, se as estátuas são inertes, os seus servidores são inertes, sem energia. Tal religião, tal povo. A natureza da religião não é, pois, indiferente. A natureza da religião não é, pois, indiferente. Em tal lugar, ele cita aqui, as pessoas se atiravam sob as rodas dos carros dos deuses. Em outro, matavam-se crianças. Em outro, faziam-se matanças humanas. E tudo isso é indiferente a Deus? Tudo isso é igualmente agradável a Deus? Esses cultos são igualmente agradáveis a Deus? A vida de um São Luís de Gonzaga, marcado por uma pureza, é um santo da pureza, de uma castidade. A vida de um São Luís de Gonzaga teria o mesmo valor para Deus que a de um sultão turco com seu harém de 150 mulheres, questiona Monsenhor Totti. A caridade heróica de um São Vicente de Paulo seria equivalente ao enternecimento sentimental com que se contentam certas religiões? O pagão idólatra reza desse modo. Touro, tu é que és Deus. Cegonha, gato, tu é que és Deus. Adoro-te. E Deus que dirá disso? Aprova? Acha isso bem, já que todas as religiões são igualmente boas? Os antigos romanos oravam também, Vênus, és uma deusa, a deusa da impureza, eu também serei impuro. Mercúrio, és um espertalhão, então eu serei também. Mas o cristão, ele faz outra oração. Senhor, sois a pureza, ajudai-me a ser puro. Senhor, sois a justiça, ajudai-me a ser justo. Senhor, sois a mansidão, ajudai-me a ser manso. Meus queridos, acaso isso é indiferente a Deus? Mas se todas as religiões são igualmente boas, então isso deve ser indiferente. Como estás vendo, basta refletirmos nas consequências dessa afirmação feita de maneira leviana, de que pouco importa a igreja em que adoramos a Deus. É uma afirmação irrefletida, leviana, inconsequente. Se pararmos um instante para refletir, vamos ver os absurdos. Facilmente se escandalizam, pois os que não refletem no que dizem. Escandalizam-se ainda os que não conhecem exatamente ou só conhecem pela metade a doutrina da igreja.
A nossa igreja sustenta realmente que só ela é a verdadeira igreja de Cristo. Portanto, a igreja é a única que nos pode salvar e fora dela não há salvação. Quantas dificuldades, quantas objeções somos obrigados a ouvir dos que não compreendem bem esse dogma de fé. E dizem eles, como se pode ser tão intolerante, como se pode ser arrogante? Na verdade, é preciso ter muita coragem para fazer esta afirmação. É o que o Monsenhor Totti está dizendo, que o mundo está julgando um defeito, arrogância, intolerância. Na verdade, é preciso coragem para fazer tal afirmação e prová-la. Quando a nossa religião proclama que ela é a única igreja que pode proporcionar a salvação, pois é o que ela proclama realmente, ela diz com isso que é a única que está na posse dos poderes dados por Cristo à sua igreja e que só ela conserva a totalidade da revelação e a plenitude dos instrumentos da graça. A fé, os sacramentos. É isso que ela ensina. Porque foi isso que Jesus lhe confiou. Quando Jesus olha para os apóstolos e confia a missão, e confia o ensino, confia a sua igreja, porque é Jesus que salva, Jesus é o Salvador. Não há outro nome pelo qual possamos tocar a salvação senão o nome de Jesus. Jesus é o Salvador. E ele escolheu salvar então por meio da sua igreja. Ele confiou à igreja, da qual ele é cabeça. A igreja, que é o seu corpo místico, que é a continuação da encarnação da sua vida divina em nosso meio, ele confia a ela esta obra da salvação. A igreja não se arrogou, a igreja não. Ela recebe o munus, ela recebe. Ela é instituída, fundada por Cristo, constituída e ela recebe esta missão. Nós poderíamos aqui citar tantas passagens da Escritura que, inclusive, nas formações passadas já fomos tocando cada um desses pontos aqui. Poderíamos trazer aqui João 3, não é? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Se não escutar a igreja, seja ele para ti como um pagão, um publicano. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja anátema, vai dizer São Paulo na sua carta aos Gálatas. Então, é aquilo que recebemos, aquilo que nos foi confiado. O que é que o apóstolo São João vai dizer? O que testemunhamos é aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que nossas mãos apalparam. É isso que nós testemunhamos. Então, nós não podemos adulterar aquilo que não é nosso. Como é que eu posso negociar uma fé que me foi transmitida, que eu recebi? Como é que eu posso negociar algo que não é meu? A gente só pode negociar. Hoje tem muita gente corrupta por aí, né? Negociando o que não é seu. Mas a igreja não pode fazer isso, negociar aquilo que ela recebeu do Senhor. Ela não pode negociar a fé. Mas ela precisa, como João Batista, que é degolado, cuja cabeça vai parar numa bandeja. Por quê? Porque olha para Herodes e tem a coragem de dizer: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Tu és um adúltero. Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. E isso custa-lhe a vida. Então, o que o mundo está chamando de intolerância, na verdade, é coragem. Porque o que está em jogo é a salvação das almas. Aqueles que não acolhem esta verdade, aqueles que não... O Monsenhor Totti vai dizer mais à frente, isso aqui resume muito bem, ele vai dizer: a igreja está em paz com os hereges. Ela está em guerra com a heresia. Agora o mundo está em paz com o erro e faz guerra à igreja. A igreja combate o erro,
a heresia, mas ela está em paz com os hereges. Ela combate o pecado, está em paz com os pecadores. Há um chamado, há um anúncio, mas o Senhor deu a liberdade a todos, de responder ou não, de acolher ou não. Só que o justo, ele não precisa nem abrir a boca. O salmista vai dizer, o justo ele não precisa nem abrir a boca. A sua própria vida, a sua vida é uma censura para quem está na escuridão. A luz que ele porta incomoda aqueles que têm os olhos adoecidos. Por isso, tiremos a vida dos cristãos. Eu comecei exatamente com essa notícia aqui do site do Vaticano, 380 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Mais de 4 mil mortos. Mais de 4 mil mortos no ano passado. Nesse momento em que eu estou aqui, pregando, em que nós estamos juntos aqui, cristãos estão derramando o seu sangue. Não é uma linguagem simbólica, não. É verdadeiramente mártires. Interessante. Eu não tenho os dados aqui, mas foi publicado uma postagem desse final de semana. Os países onde os cristãos são perseguidos, era um número exorbitante. Mais de 90% dos católicos daquele país vão à missa. Enquanto no Brasil, um país que se diz o país mais católico do mundo, é uma vergonha o número de católicos que vão à missa. Podemos dizer, claro, já se faz sentir uma certa perseguição, mas está muito aquém da perseguição que outros países estão sofrendo. Ainda se tem a liberdade de, por exemplo, ir à missa. Uma porcentagem baixíssima, e daqueles que vão à missa, quantos que vivem a palavra? Outro dia, um sacerdote, que na homilia, dentro da igreja, no púlpito, pregando a palavra de Deus, na missa, se referiu, por exemplo, às práticas homossexuais. E à luz da palavra de Deus, à luz do catecismo da igreja, disse: é um pecado? Alguém se sentiu ofendido. Fez uma denúncia crime, foi à delegacia para denunciar o padre. Você imagine se essa moda pega. Então o padre, cada vez que ele falar que o adultério é pecado, que a avareza é um pecado, que a preguiça é um pecado, se os adúlteros, os avaros, os preguiçosos fossem na delegacia porque se sentiram ofendidos. Meus queridos, eu volto a cena na sua cabeça aí. Dentro da igreja, uma santa missa, padre pregando a palavra, ensinando aquilo que é a doutrina da igreja. Ele não está nem numa praça pública, ele está na igreja, na missa, pregando a palavra e ensino da igreja. Por graça de Deus, essa mesma pessoa que vai na internet e fez aquela... As pessoas nos comentários começaram a reagir dizendo: meu irmão, por que você foi na igreja? Por que você foi na missa? Há uma doutrina. Você não é obrigado a acolher essa doutrina, você não é obrigado, você pode viver do jeito que você quiser. Agora, não queira você rasgar as páginas da Bíblia. Funde a sua igreja, funde a sua religião e dê o nome que você quiser. Até para entrar numa torcida organizada de um clube de futebol tem regras. E ai de quem não se ajusta às regras. Mas aquele que quer se rotular de cristão católico, ignorando a doutrina, não é possível. Porque não é um nome, é um encontro pessoal com Cristo, é um modo de vida que se assume. E eu falo isso, minha gente, com muita misericórdia. Com muita misericórdia. É o que o Monsenhor Totti vai apresentar aqui. Por que nós não podemos negociar? Porque o que está em jogo é a salvação das almas. Vamos lá.
O que isso quer dizer? O que quer dizer que a igreja, quando a nossa religião proclama que é a única igreja que pode proporcionar salvação, fica até o fim, não desliga. Porque você vai se surpreender com aquilo que o Monsenhor Totti vai trazer, que é a doutrina da igreja. O que isso quer dizer? Que Cristo deu uma única embarcação na qual podemos atravessar a vida, de modo a alcançarmos as margens da eternidade bem-aventurada. Que Cristo fundou uma única igreja, que só esta conserva a doutrina que Cristo pregou, os poderes que deu, os instrumentos de graça que instituiu para fortificar e guiar as almas, que conserva a sucessão apostólica. Mas como ousa a igreja afirmar isso? Não haverá orgulho em afirmar que fora dela não há salvação? Meus queridos, não somos nós que o afirmamos. Foi nosso Senhor Jesus Cristo que assim decidiu. Deus é o soberano Senhor das suas criaturas e Ele tem o direito de lhes prescrever o caminho a seguir. Vamos abrir o Evangelho, abra a sua Bíblia, em João, capítulo 3. João, capítulo 3. No versículo 5. Quando Nicodemos então pergunta a Jesus como pode um homem nascer sendo já velho, porque Jesus antes disse assim: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus. É Jesus quem está dizendo. É Jesus quem está dizendo: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos vai dizer: mas Senhor, como pode um homem nascer sendo já velho? Ele entra uma segunda vez no seio da sua mãe para nascer? Nicodemos está confuso. Me explica isso, Jesus. E respondeu-lhe então o Senhor: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.